Ô Zaidan, sabe o que é triste também? É o comportamento de parlamentares lá na CCJ. Que coisa lamentável, né? Ontem, ofensas mútuas, hoje outro encontro, ofensas mútuas, ameaça de agressão de parte a parte, ninguém tem razão. Olha, Zaidan, eu não sei quando que a gente vai falar numa virada de legislatura, aquela expressão, tivemos a renovação de 40%, 30%, 50%, e isso vai definitivamente significar um avanço do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, comportamental, e que a gente não seja obrigado a assistir esses confrontos lamentáveis que acontecem entre eleitos pelo povo. É ridículo. É verdade que o parlamento brasileiro, aliás, vários parlamentos, têm um histórico ruim, né? Na Coreia do Sul, por exemplo, é muito comum que eles partam pro quebra-pau, né? E alguns ali conhecem Taekwondo, que é uma luta muito desenvolvida na Coreia. E assim, cadeira voando e tal. No parlamento brasileiro, nós temos um fato marcante, claro, porque foi um tiro desferido por um senador eleito, Arnon de Mello, né? E ele tentava atingir um, atingiu o outro. O que ele queria atingir, simplesmente disse o seguinte: não, o Arnon não vai ser senador. Quer dizer, olha o nível do coronelismo, né? Não, eu não gosto dele, ele não vai ser senador. Ele não toma posse. E aí teve tiro e tal. Então, nós temos fatos até trágicos aí na história. O grande problema é que agora é um rebaixamento geral, né? Porque eu estava vendo há algum tempo uma resposta do Carlos Lacerda, né? Ele sofreu ataques ali no parlamento, mas ataques políticos. Políticos. E o nível da discussão, embora fosse ali dura, pesada, e a resposta dele, como sempre, né, um orador brilhante, uma resposta devastadora, né, tanto que o outro ficou sem vontade de replicar. Agora, o que há hoje é um rebaixamento moral e intelectual, porque não é só que os caras brigam e quase chegam às vias de fato, mas o nível da discussão, você falou em xingamento, até o tipo de xingamento, né? Infanto-juvenil, ridículo, babaca. E os caras não trabalham. Não trabalham, porque eles estão lá enroscados na história das MPs, não votam porcaria nenhuma. No Senado, ganharam uma semana de folga todo mês. E essa história dos 3 dias, que já existia, na verdade, mas agora oficializada, né? Eles não têm mais que se preocupar. Terça-feira à tarde. E é o seguinte, o ponto é só depois das 4. A sessão começa às 2. Mas o ponto só é considerado se faltou, se não faltou, às 4 da tarde, que é a hora que começa a votação. Então o sujeito pode tranquilamente começar a trabalhar terça às 4 da tarde, quarta às 4 da tarde. Aí na quinta eles falam, não, quinta não. Quinta vamos fazer cedo, porque depois corremos para o aeroporto, não é? Antes do almoço. E uma semaninha de folga, porque ninguém é de ferro. Isso no Senado. Na Câmara, a situação é a mesma, só que informal, né? Não virou parte do regulamento interno estabelecido no Senado pelo Rodrigo Pacheco. E quando eles se reúnem, é essa palhaçada infanto-juvenil, ridícula, com ofensas mútuas e nada. Saneamento básico, segurança pública, educação, saúde, reforma fiscal, reforma tributária, não acontece nada. É só papo furado e babaquice. Chegou ontem algo, não vou nem citar as palavras que foram utilizadas, porque nosso ouvinte merece mais do que isso, as expressões de baixíssimo nível, né? E hoje teve deputado Alberto Fraga, do PL do Rio de Janeiro, dizendo que resolvia as coisas com revólver, né? Entre situações que viralizaram ontem à noite, de ofensas mútuas. Olha, é uma página para ser esquecida do parlamento brasileiro, vou te falar, viu?
E as renovações que são sempre festejadas têm sido para pior, né? Sempre para pior, né? Não, é porque a gente antes, aquilo que eu falei agora há pouco, né? A gente relacionava a renovação com uma mudança para melhor, né? E a gente tem percebido sistematicamente que renovação, essa expressão tem que estar dissociada de evolução, né? Renovação não é evolução necessariamente. Claro, a gente tem percebido isso. E sempre se falou, vejam, e era manchete de jornal, Câmara renova, Senado renova, Câmara Municipal, Assembleias Legislativas. E isso está provado, mais do que provado, nas 3 esferas de poder, que isso não significa absolutamente nada. A palavra renovação, ela não é portadora de nenhum conceito, de nenhuma qualidade que é inerente à palavra. Assim como reforma, né? Quando se fala em reforma tributária, eles usam a expressão reforma tributária como se essa expressão carregasse em si uma solução. Não, ela pode ser para pior. Pode ser uma reforma que piore o sistema, né? Uhum, exatamente. Porque só a expressão em si não resolve absolutamente nada, né?